gigante. E o São Paulo toma de 4 para esse Vasco. Pirra, E aí? quero pontuar algumas situações. Primeiro, o São Paulo pegou pedreiras. Inter fora, Cuiabá, que é um time difícil. Eu quero acreditar que o desgaste está sendo muito grande, físico, que cada 3 dias... A tabela do São Paulo, aí eu até coloco um pouco de responsabilidade, ou bastante responsabilidade, na direção de permitir uma sequência com intervalos tão restritos, tão curtos. Isso desgasta o jogador. Aí 3, vem a 3, primeira 3. derrota, que não foi legal. Mas aí vem o jogo do Vasco. O Vasco precisando de uma vitória. São Paulo faz 1-0 rápido. 1-0 rápido. Tem a chance do Eu segundo gol. achei que esse gol ia matar o Vasco, sinceramente. Eu falei, bom, agora... achamos. Nossa, agora o Vasco já está num problema grande. Mas tem um lado da precisão. O Vasco precisava vencer. O Vasco está na zona de rebaixamento. Deu uma reviravolta no jogo. Parecia que o São Paulo estava acusando o cansaço e a desorganização. O time do São Paulo está numa desorganização que não dá para entender. Foi uma várzea. Foi uma várzea. Não dá para entender. Assim, é preocupante, Crise? Não é. Ainda não é crise. Eu conversei com 2 jogadores titulares do São Paulo, os 2 me garantiram que não há nenhum problema de relacionamento com a comissão técnica, como algumas pessoas ainda estão chegaram fechados a com o noticiar. treinador. Estão fechados A comissão, com o treinador. não tem Teve uma descontentamento, ocorrência tem que que o ver- repórter... Tem que ver quem que noticia, né? Ah, sim. Sem dúvida. Mas 13 jogos de invencibilidade coloca um pouco, né, em Então. dúvida. O que você acha dessa situação, Pri? O que me disseram primeira coisa, que tem até um ponto semelhante com o que aconteceu, você vai se lembrar, com o seu amigo Hernan Crespo em 2021. Por não conhecer o calendário brasileiro, o campeonato brasileiro, você, às vezes, coloca um time mais forte num jogo que você, de repente, não precisaria dos principais jogadores, e ao contrário, você não consegue medir direito quais são os jogos que te oferecem um risco maior. Isso. Uma comissão técnica que desembarcou no Brasil agora, caiu aqui agora, não tem esse conhecimento. Por mais que gente próxima... Mas tem que ter alguém próximo ali do clube que... Mas tem entende, coisas que você E vai tem ser gente para isso, né? Tem, né? Um cara que dá uma pontuada e fazer. Podia chegar e falar, diretores. os diretores, o futebol Então, brasileiro Um pouquinho para esse jogo. Há a avaliação de que o planejamento, os planos dos jogos não foram feitos da maneira correta nessas últimas rodadas. A gente pode até estender isso aos jogos contra Internacional e Corinthians, que tudo bem, jogos fora de casa, mas contra adversários que estavam numa situação muito difícil. O Inter super desfalcado, o Corinthians caindo pelas tabelas. Eram partidas que o São Paulo poderia ter aproveitado melhor. Mas depois de perder para Cuiabá e no Morumbi e para o Vasco de goleada, você não vai reclamar de empates contra Internacional e Corinthians. Mas já deixaram ali uma pulguinha atrás da orelha, aqueles 2 jogos. Esse é um ponto. O outro é isso, até o Luiz Gustavo colocou na entrevista dele em São Januário depois do jogo. Você, 13 jogos sem perder, às vezes fica soberbo. Sim, dá uma... Começa a se achar. Sim. E o São Paulo, a gente sabe que só consegue resultados, isso não é de agora, é do ano passado, com o Dorival era assim. Quando está completamente focado no jogo. Quando se entrega totalmente Corre ao menos, jogo. né? Se entrega Quando você menos. começa a Não é dosar um assim, pouquinho... dosa um pouco. Dá ruim ou não dá, ruim. Fábio? Tá ruim. Até pela maneira como o São Paulo joga nas mãos do Zubeldia, né? Sim. Se o São Paulo conseguiu 13 resultados de invencibilidade, é porque colocou uma intensidade de jogo, uma organização também, que a gente pode falar um pouco sobre a organização e desorganização, mas é um time que pregava intensidade, né? A gente sempre falou isso, pô, São Paulo é um time intenso, todo mundo corre, se dedica, recompõe muito rápido. E aí quando você tem uma sequência, se você não sabe lidar com isso, Play, é igual quando você perde muito e perde a confiança. Quando você ganha demais, também essa confiança não pode ficar muito exagerada. Porque aí você tira um pouco o pé, você acha que não tem que recompor com a mesma velocidade. Talvez seja isso que esteja acontecendo. Eu tô começando a achar que o São Paulo só tem um time titular. Eu acho que os jogadores que entram no Mas não pode ser fase? não estão Realmente, conseguindo... quem tem entrado muito mal. Não estão conseguindo dar conta do recado. Não estão conseguindo, porque o São Paulo é um clube
que precisa ter 2 times, precisa ter o famoso rodízio que a gente fala. Então, aqueles jogadores que precisam descansar, os que entram têm que dar conta do recado. Mas por que, E é que o a gente não tá achava até acontecendo. outro dia o Michel Araújo uma ótima opção, o Galopo uma ótima opção, Ferreirinha, que teve o aqui Ferreirinha uma uma ótima ótima opção, opção. Não é ruim, mas os não. caras caíram de produção. Você falava não é até que ruim as os opções nomes. eram melhores que a do Palmeiras? Exatamente, a gente discutiu sobre isso. Mas uma coisa, Plirra, é você entrar num time organizado, um time que tá num momento legal, que aí você se enquadra e tudo dá certo. Agora, entrar num time que vem de derrota, tá cansado, tudo desorganizado, também as coisas não dão O certo. André Silva, lembra como ele largou bem, começou bem? Hoje caiu de produção, apesar de ter feito o gol contra o Vasco. Eu acho que o problema é mais no que tá bom. E essa entrevista do Luiz Gustavo me deixa, assim, não é com certeza disso, mas me deixa mais induzido a pensar isso. Que é realmente o relaxamento até que inconsciente. É que nem é o que eu falei do goleiro. Tu prepara os primeiros jogos bem. Não que tu não treinou direito, mas tu deu aquela... respirar. Pô, vamos pegar o Cuiabá em casa, o Cuiabá vinha mal. Vamos pegar o Vasco que tá mal. Aí tu dá uma respirada. Não é que tu tu fez menos de 100%, mas tu tá fazendo 110%. Aí tu vai pro piloto automático. E aí é a armadilha do futebol. Eu acho que Aí o futebol castiga. E a gente vai ver isso no próximo jogo. O jogo contra o Cuiabá. O Olha a próximo jogo é resposta. quinta-feira, Morumbis contra o Criciúma. Olha a Mas resposta é que uma vai ter. coincidência, de Olha a repente, resposta. quando o Lucas não tem espaço, não consegue jogar, o São Paulo não consegue reagir, não consegue ter uma... Não, mas o Lucas pode em depender. São Januário, tecnicamente, não estava bem. Então, mas aí quando ele Aí não não foi consegue nenhuma questão de jogar, posicionamento. quando ele não consegue jogar, o São Paulo parece que não anda. Porque ele encontrou um modo de jogar, ele encontrou um espaço... Ele que não faça consegue jogar porque o diferença. São Paulo tá mal ou o São Paulo tá mal porque ele não consegue? Eu senti o Lucas um pouco atrás nesse jogo. Ele ficava lá atrás, não conseguia chegar pra frente. Tava meio estranho. E o Jonathan Carelli foi substituído no intervalo. Eu apurei com o próprio, eu falei, você sentiu alguma coisa? Ele falou, não, foi opção do foi treinador que eu preciso respeitar. Foi com essas palavras que ele, assim, não sou eu que vou agitar aqui. Legal. O Carelli é um líder muito positivo, sempre foi. Agora, o Vasco da Gama, a gente precisa louvar, né? Muitas virtudes nesse jogo, né, Praz? Ninguém vence o São Paulo por 4-1 por acaso. Até o empate a virada tava feia a coisa, cara. Tava muito feia, muito feia. Assim, eu tava assustado. Quando o São Paulo fez o primeiro gol, eu tava assistindo em casa, eu falei, meu Deus do céu. Mas o jogo tava feio, né? Então. O jogo tava E assim, feio. e, pô, se tu for ver a situação do Vasco, se tivesse algum time que tivesse desesperado pela vitória, é o Vasco, né? Sim. É muito, muito difícil. Aí depois que virou o jogo, aí transformou o jogo, cara. Aí transformou o jogo. Daí o Vasco foi outro time. Aí o Vasco fez um baita segundo tempo. Mas até o gol de empate tava... Porque, na realidade, o São Paulo não soube aproveitar o momento, né? Era pra ter 1 a 0. matado. O São Paulo Era poderia pra ter ter matado o jogo. jogo, sabendo da dificuldade do Vasco. Era girar a faca, né? Jogador Porque que pegava na bola era difícil jogar vaiado, ali. entendeu? Se sente, de repente... São Paulo faz 2-0 ali, nossa. Porque tu imagina a cabeça dos jogadores do Vasco, Plirra. teve chance Se o São Paulo de fazer. Se perde o 2 a jogo do 0. São Paulo. Imagina a cabeça dos caras. Como é que ia estar? Isso passa na cabeça do jogador. Em São Januário, pô, se nós perder aqui hoje, pra sair daqui vai ser fogo. Porque a torcida, ela sempre apoia, ela tentou um negócio diferente agora. Pô, nós estamos apoiando sempre, enchendo São Januário, apoiando e não tá dando certo. Vamos fazer o quê? Vamos fazer público zero, né? Zero, sim. Vamos fazer o contrário. E assim, Eu não consigo muito entender esse negócio de público zero também. Porque, Plirra, assim, eu Vai continuar agora? Eu sou da Será que opinião. vai eu sou da continuar opinião agora? assim, ó, Público zero? vai pro jogo, os 90 minutos, apoia. Acabou o jogo, vai, estende faixa, mas durante o jogo não vai trazer benefício nenhum tu vaiar o cara. Não vai trazer, óbvio que é difícil explicar isso pro Lembrando que o Vasco segue sem treinador, né? Depois da saída do Álvaro Pacheco, o breve. Ficou pouco mais de um mês. Sem treinador, sem diretor, sem dono. diretoria de futebol. Sem treinador, O não. Amoroso conhece bem Sem o treinador do treinador, Vasco. não. Vamos falar bem do Rafael ele é Paiva, interino. que eu conheço. O Rafa é um cara Rafael espetacular. Paiva, né? O Rafael Foi treinador do seu filho. Foi treinador do Mateuzinho no Pulo do Gato em Campinas. Tem muita qualidade, trabalhou também. O Mateuzinho era 10 e a O faixa. Mateuzinho jogava ou não e aí você jogava? tem que dar mérito Mateuzinho pra era ele. titular com ele? pergunta. Mateuzinho era 10 e a titular. faixa. Então tá bom. Era titular. Mateuzinho. Mas assim, não tirando os Bom méritos. treinador, O Rafael parceiro. Paiva fez grande trabalho no Palmeiras, nas categorias de base. É um cara que tem um conhecimento muito bom. Trabalhou fora do país também. Eu torço pra Trabalhou caramba fora. por esses treinadores jovens. A gente tá precisando de E qualidade. merece. E merece. Juventude Precisa de entre os renovação. treinadores, renovação. Isso aí. Só que Isso aí. é uma bucha muito grande esse Vasco de hoje, né? Tem que aproveitar a chance. Se o cara tá dando certo, deixa, mantém. E vamos ver. A porque- gente é a favor da juventude, por isso sou